faço parte da equipe do CESEP, e vamos dar início hoje ao nosso segundo encontro virtual no curso latino-americano de formação pastoral. Quero saudar os países presentes aqui no grupo presencial: Angola, Zimbábue, Bolívia, República Dominicana, Cuba, Equador e Brasil. Saudar também os que nos acompanham de casa: Equador, Bolívia, Uruguai, Angola, Moçambique, México, Brasil também. Então, um saludo a todos vocês. Vamos iniciar hoje com uma convidada muito especial, que já é de casa há muito tempo, a querida Moema Miranda. A gente vai começar com a fala dela e depois a gente vai ter um momento para fazer perguntas. Então, você que está em casa, você pode formular suas questões e escrever no chat ou levantar a sua mão no momento das perguntas. Então, a Moema participa da Ordem Franciscana Secular, possui mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professora do Instituto Teológico Franciscano, possui doutorado na PUC do Rio, na área de filosofia e questão ambiental, tem experiência em temas ambientais, tendo atuado durante vários anos junto a organizações não governamentais, é secretária da rede Iglesias e Mineria, com atuação na América Latina. Acompanha comunidades e organizações de base ligadas à Igreja Católica na Amazônia, assessora permanente da CNBB e do CESEP. O tema que ela vai abordar hoje é colapso do sistema Terra e uma nova compreensão religiosa. Então, Moema, bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco e a fala é com você. Obrigada, Betânia. Faz bem para quem está em casa, quem está assistindo a gente aí desses mais diferentes lugares, dessas outras latitudes e longitudes. Nós estamos aqui com um grupo muito, muito lindo, muito potente, muito amoroso também. E começamos hoje de manhã já com conversa sobre esse tema tão inspirador que o CESEP começou esse ano. E eu comecei dizendo que esse tema é um multitema, e é um multitema de muita coragem e muita potência e de muita contemporaneidade também. Porque nós estamos falando de espiritualidade ecológica, que é, para todos nós, viventes nesse tema, nesse tempo, um tema novo, embora, como a gente viu ontem, é também um tema ancestral, porque desde o Mestre Jesus, que já caminhava naquela terra da Galileia, ele mesmo era um mestre ecológico, né? Ele falou das sementes, das flores, dos mares, das marés, da semeadura, da colheita, né? De aprender com as flores, de aprender com os pássaros. Ele já foi um mestre, um grande mestre de espiritualidade ecológica. Mas depois a gente teve uma espécie de captura da nossa mente, do nosso coração pelo mundo do império, e o Frei Suzin costuma dizer que a gente tem que fazer a conversão da conversão. A gente foi convertido e agora tem que fazer a conversão da conversão dessa saída. Então, um tema importante de todo esse curso é o tema de espiritualidade ecológica. Galera, estou falando em português, pero voy despacio, se não está claro, já me avisam e eu lo repito. Está bem? Hasta aqui? Bien, avante. Muito bem. Mas esse tema também está sendo trabalhado como um caminho, como um percurso pastoral. Ou seja, não só uma espiritualidade que nunca poderia ser, sendo ecológica, intimista, mas sim como percurso. Não como já cheguei, não como já sei até onde vou, mas como percurso, como caminho, como abertura constante, como se colocar novas questões todo o tempo. E como um caminho pastoral, como o caminho de quem não caminha sozinha, como o caminho de quem caminha em conjunto, em comunidade, em comunhão. E no enfrentamento da crise climática. A gente falou de manhã, e todos nós compartilhamos aqui experiências, e começamos com isso, com experiências vivenciais, vitais, de como a crise climática contemporânea afeta as nossas vidas, os nossos afetos, as nossas emoções, identificamos quais são os afetos que vêm
de medo, de angústia, de impotência, os afetos melancólicos que essa crise climática causa, e também identificamos os afetos potentes de indignação, de solidariedade, de empatia, que vem nesses momentos de crise. E nos perguntamos onde está o cuidado amoroso de Deus? Essa pergunta volta para nós, né? A sensação de não sei muito bem onde eu estou, a sensação de culpa, todas essas são emoções. Então, nós não estamos fazendo aqui um curso só de uma reflexão conceitual sobre crise climática. A gente não está na academia fazendo uma reflexão distante. A gente está falando de dentro, como quem está vivendo e como quem está precisando de novos elementos para a compreensão dessa realidade. Hasta aqui, companheiros e companheiras de habla, ¿está bien? ¿Un resumen es necesario? ¿Todavía no? Perfeito. Em portunhol está quase... Muito bem. E o caminho, então, que a gente está sendo convidado a trilhar é o caminho da ecologia integral. Esse é um conceito que já tem muito tempo, mas que foi, digamos, potencializado para nós na Igreja Católica com o Papa Francisco, e teve uma potência também para fora da Igreja Católica, a ideia de uma ecologia que não é só uma ecologia dos aspectos, digamos, ambientais, nem só uma ecologia social, nem só uma ecologia espiritual, mas ela é integral, ela combina todas as coisas. E, seguindo o método tradicional nosso na América Latina, do ver, do escutar a realidade, para daí avaliar, julgar, ter consciência, e a partir daí ter potência de atuação, a gente diz que tem que saber com que olhos a gente quer olhar para a realidade. E eu convido vocês a que a gente tenha um olhar capaz de olhar também e de ver e de valorizar os pequenos seres e a tessitura da comunidade da vida. Esse quadro que está aí atrás, que onde está a moldura desse texto, é um quadro da vida microscópica. É um desenho feito a partir de uma fotografia do microscópio. A vida microscópica, ela é a vida de pequenos seres que fazem com que toda a vida maior, a vida que a gente consegue ver com os olhos nossos, aconteça. Então, é um chamado para que a gente veja desse lugar também. Porque nós estamos vivendo tempos muito confusos, muito difíceis, e uma vez alguém me falou, quem não tiver confuso está mal informado. Porque se você não está confuso é porque você não está com informação suficiente, porque quem está com informação suficiente, quem quer estar informado, está vivendo tempos muito confusos e muito difíceis. O Papa Leão publicou há pouco tempo, posso continuar? Pode? Publicou há pouco tempo uma encíclica é uma carta que o Papa escreve, um documento que o Papa escreve, chamado Magnificat Humanitas, em que ele fala que, diante das mudanças tão rápidas, e essas mudanças nos deixam, de fato, desorientados. A mudança do planeta está indo mais rápido do que a nossa capacidade de criar conceitos e dar sentido ao que está acontecendo. Por isso, a gente precisa de novos mapas. Mas vejam, vamos registrar isso. A aceleração, essa corrida, essa mudança constante, ela não é uma casualidade. Ela faz parte do projeto dominante hoje. Então, essa é uma primeira ideia. Eu vou pedir desculpa aqui um instantinho, eu vou só registrar aqui no quadro. A aceleração não é uma casualidade. Ela é uma parte constitutiva do projeto que nós estamos vivendo. Ou seja, lo repito em espanhol, em portunhol, sempre com, perdão por la mal pronúncia. La aceleración, esta mudança, este cambio tan acelerado, tan rápido que estamos viviendo, el Papa lo llamaba la rapidización, cambios que pasan con una rapidez que cuando tú te das cuenta ya ha ido, ¿no? Hace algún tiempo hemos tenido una pandemia y acaso nos olvidamos de la pandemia porque viene otra cosa y otra cosa, pero eso no es casualidad.
es parte del motor intencional de los poderes fácticos del mundo que vivimos. O governo Trump, quando assumiu por segunda vez, ha tenido uma quantidade de decisões e de medidas assim rápidas, blá, 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 blá. Tu não tinhas nem sequer tempo para darte conta de uma e venia outra e outra e outra. Ou seja, esta rapidização é parte do projeto e do processo que estamos vivendo. Hace parte da intencionalidade que não tengamos tempo e a tranquilidade para organizar a mente e dar sentido à experiência vivida. Por isso é tão importante volver a nosso corpo, como hemos hecho en la mañana. Ou seja, não estamos falando de mudanças climáticas como uma coisa alheia, como uma coisa que acontece com os outros, mas como uma coisa que passa pelos nossos corpos. E há pouco tempo, num curso que eu estava, a pastora Priscila Ribeiro, que é pastora da Igreja Batista do Caminho, lá do Rio de Janeiro, ela escreveu um texto muito interessante por uma futurologia ancestral, cosmopercepção indígena do sagrado. Ela é da igreja do pastor Henrique Vieira, Beoso. Eu não sei se você conhece a Priscila. Ah, tinha que ser. O CESEP é sempre o máximo. Todas as pessoas maravilhosas já estão lá. E a Priscila escreveu essa futurologia, quer dizer, olhar para o futuro com uma perspectiva ancestral. E ela citava esse texto de Mateus, e ela dizia, embora eu não seja biblista, Mateus 13 tem várias parábolas que ficaram registradas na memória da comunidade de Mateus. E se você olhar bem, todas elas têm a ver com elementos da ecologia, da natureza. A semente, o guardar, o grão de mostarda, todos eles têm a ver com essa relação. É um aprendizado a partir de dentro da natureza. E tem um trechinho, Mateus 13, 15, que ele diz, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Ou seja, não basta ter olhos para que a gente veja. E muitas vezes é o coração o que vai permitir que a gente compreenda a realidade de outras perspectivas e de perspectivas mais complexas. Por algum motivo... Ah, aqui. Então, quando a gente... Espera aí. Sim, aqui. E o Papa Leão, nessa encíclica Laudate Magnifica Humanitas, lá no finalzinho, ele fala dessa perspectiva do Magnífica. Maria não só nos ensina a ver a obra invisível de Deus. Vocês sabem que Maria tem o canto Magnificat, que é um dos cantos mais antigos a que se faz referência no Novo Testamento. E ele diz, Maria não só nos ensina a ver a obra invisível de Deus, como orienta o nosso olhar nas fraturas que marcam a humanidade, onde corre a distorção do mundo, educando-nos a adotar uma perspectiva diferente, a fim de observar o mundo a partir de baixo, com os olhos de quem sofre e não com a ótica dos grandes, a considerar a história sobre o prisma dos pequenos e não com o dos poderosos, a interpretar os acontecimentos da história a partir do ponto de vista da viúva, do órfão, do estrangeiro, da criança ferida, do exilado, do fugitivo. Ou seja, não é com qualquer olhar, não é com qualquer olho que nós estamos olhando para a crise climática. É com esse olhar a partir desse lugar. Por isso, a Leonildes tinha escrito aqui no quadro uma cançãozinha, que é uma canção muito bonita que a gente várias vezes utiliza no nosso percurso, e eu vou pedir para ela que ela cante agora. Quem está de longe talvez vá se lembrar e vá conhecer também essa canção.
Boa tarde, boa tarde. Então, quem conhece, canta junto, né? Onde pisam os pés, a cabeça pensa, e o coração ama. Pensa a cabeça, ama o coração. E os nossos pés pisam este chão. Onde pisam os pés, a cabeça pensa, e o coração ama o coração, pensa a cabeça, e os nossos pés pisam este chão. E é, então, com pés que pisam o chão, com corações que amam, que nós vamos olhar para essa imagem, que aqui ainda não mudou, não sei por quê. Não sei o que está acontecendo aqui, às vezes está dando uma falta de fase aqui. Ó, aqui já mudou. Aqui já mudou. Espera aí, pessoal. Ah, já foi. Agora, será que é porque está em inglês? Tá. Quando a gente olha para essa imagem, essa é uma imagem linda e poderosa, né? Quando a gente olha para essa imagem hoje, todos nós já conhecemos essa imagem. Essa imagem é do nosso... Do que é essa imagem? Do nosso planeta, do planeta Terra. Vocês sabem quando, pela primeira vez, foi possível olhar a Terra assim? E quando é essa imagem? Exatamente. Yuri Gagarin foi o primeiro que viu a Terra de longe e disse, quando chegou lá em cima, a Terra é azul. Ele viu que a Terra era azul. Yuri Gagarin fez essa viagem nos anos 60 do milênio passado, há pouquinho tempo atrás. E essa imagem só foi possível em 1972, ver a Terra de fora. Ver a Terra de fora é lindo. E quando a gente olha a Terra assim, existe separação entre os humanos e a Terra? É possível ver as fronteiras dos países poderosos? Dá para ver onde está o Trump aí, olhando a Terra daí, e onde estão as pessoas sendo massacradas em Gaza? Olhando a Terra assim, a gente se dá conta que nós somos Terra. Porque quando a gente olha desse lugar, a gente não vê diferença entre nós e a Terra, porque nós somos Terra. Mas também é possível e necessário olhar a Terra de um outro lugar. Ai, acho que ele só está retardado, né? Porque aqui já foi e não está indo lá. Ou então ele quer você, Titânia, para fazer a passagem aqui. Ele está retardado, por algum motivo ele está indo devagarzinho. Quando a gente muda o olhar da Terra de olhar de fora, e a gente faz como na canção da Leonildes, né? Que a gente caminha com o pé e o coração pensa e a gente vai sentindo, aí a gente vai vendo que a Terra é muito mais complexa e que hoje os seres humanos estão causando nessa Terra muito mais dores, muito mais angústias, muito mais aflições do que simplesmente uma Terra vista de fora. Simplesmente uma Terra vista da distância. Ai, gente, que coisa. Não sei por que ele não está indo no tempo certo. Quê? Sí, no sé qué pasa, porque acá cambio y no va. Sí, quizás los pido. Sí, pero está viendo que está louco, no está. No sé si pasa algo con mi computador. Ya, esto. Ahora quiero ir a
Al seguinte. A ver. Não. Ah, tá. Agora foi, mas vai lento, tá vendo? Essa é uma outra forma também de ver a Terra. Essa é a forma como hoje as mineradoras olham para a Terra. As mineradoras hoje olham para a Terra a partir dos minerais que compõem a Terra, do cobalto, do lítio, olham para a Terra transformada em recurso natural, em bem que possa gerar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Então, são diferentes os olhares com os quais a gente pode olhar esse mesmo planeta e, dentro dele, a nossa própria vida. Para entender a crise climática, para conviver com ela, a gente precisa compreender essa diversidade de olhares e, principalmente, fazer a escolha de que olhar, a partir de que lugar, com que pés nós queremos estar. Como Maria, de baixo com os que sofrem, com os que são órfãos, viúvas desse sistema, de um sistema que muitas vezes leva à morte, leva à degeneração, ou de outros lugares. Então, a gente está aqui num momentinho com os lugares sendo... Senta você aqui. Pode? O Cesep, além de querer falar de 3 temas em um, ainda quer... ainda está ousando fazer uma apresentação híbrida. Então, vocês vejam que a ousadia não é pequena. Quantos tempos e lugares estão juntos aqui. Será? Pessoal, vocês estão escutando a gente? A gente está tentando recolocar aqui a apresentação. Tudo bem, ótimo. Ouvido bem. Estou ouvindo bem aqui sim, professora. É que muita apresentação. Isso, faz isso, canta uma musiquinha enquanto eu mando aqui. Mesmo, né? Pode ser daqui. E os nossos pés estão no chão. Outra vez? Outra vez?
Aí onde tem o outro, interligado. Não funciona. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Agora sim, já se vê. Já se vê. Juan, pode passar. A gente já viu esse, pode ir adiante. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. Bem, aí pode parar. Então, a gente viu de manhã, e acho que essa é uma questão importante que eu quis retomar agora de tarde, essas três ideias, né? Que nós estamos vivendo tempos que são inéditos, tempos que não são uma simples repetição do que nós já vivemos. Não, naquele lá mesmo, Juan, que estava. Estava certinho. É o 10. Será que eu vou... Isso. Aí é 1 para cima, 2 para cima. É o número 10, o que a gente está agora. Isso, perfeito. Se puder botar no modo apresentação. Maravilha. Pronto. Pode dar mais uma entrada. Enter, por favor. Mais um Enter e mais um. Aí, para só um pouquinho aí, por favor. Então, tempos inéditos, que não são a simples continuidade do que a gente estava vivendo antes, tem uma espécie de disjunção. E aí tem uma questão que é muito relevante para nós, que é a diferença entre crise e colapso. A gente tem falado de crise ambiental, e aí
crise é diferente de colapso, porque crise é a experiência do que dá e passa, do que dá e se renova. Uma crise te afeta, pero depois tu sales adelante, tienes uma crise del casamento, tienes uma crise de columna, tienes uma crise de vocação, pero vas adelante. El colapso es distinto de la crisis, porque el colapso significa que no hay retorno posible, que algo se quiebra definitivamente, que algo no se puede después volver a juntar. E há uma diferença de lo que estamos vivendo hoje em relação ao conjunto do planeta. Então, esse novo tempo exige de nós uma nova forma de lutar, uma nova forma de resistir, também uma nova forma de atuação pastoral, que não podemos simplesmente repetir o que hemos hecho hasta agora. E exige, então, uma nova compreensão cristã do mundo, uma nova leitura do mundo que nos permita compreender mais e melhor. E, a partir daí, uma nova forma de estarmos no mundo, uma nova forma de atuarmos, de termos a nossa missão. Pode passar, Juan. E uma compreensão fundamental, o próximo, por gentileza, é essa, é que nós não temos um planeta B. Hoje, essa é uma compreensão óbvia e que precisa ser repetida, porque é como se alguns super ricos do mundo, a gente depois vai ver melhor essa divisão dos super ricos, dissessem, não, vamos fazer uma vida em Marte, não é? O Elon Musk está querendo ir para a Lua, criar uma cidade na Lua, mas não temos um planeta B. E nós somos Terra, nós não estamos simplesmente na Terra. Por isso é uma nova compreensão cristã também do que é o humano. Não é que a gente caiu aqui por um acaso, brotou na Terra de repente, né? Nós somos o planeta. Então não é possível que nós sejamos nós mesmos em outro planeta. Somos inerentes ao planeta Terra, de aqui venimos, aqui nos construímos como seres humanos, e não há outro planeta aonde se pueda ir. Ainda que Elon Musk, em seu delírio de Deus, diga, não, vamos a construir uma cidade em la Luna. Simplesmente não é possível. O próximo, por favor. E a Terra, como nós conhecemos, o Antônio Guterres, que é o presidente das Nações Unidas, disse, a era da ebulição global já começou. Quando eu era jovem, quando eu tinha 20 anos, a gente falava da crise ecológica como uma crise do futuro, algo que ia acontecer depois. Nós hoje começamos aqui falando de experiências que nos afetaram pessoalmente. Todos nós tínhamos uma experiência para contar de alguma coisa que mudou radicalmente no planeta Terra, nas nossas vidas. Então, não é que a questão ambiental... todos é externo. Seguimos. Hoje não é que isso vá ser no futuro. Isso é um tema do presente. Pode passar o próximo, por favor? Uma grande filósofa chamada Isabelle Stengers disse que nós estamos vivendo o que ela chama o tempo das catástrofes. Ela disse assim, olha, estamos numa nova era diante de uma natureza que não precisa só ser protegida contra os danos que os homens possam causar a ela, mas uma natureza que é capaz de incomodar de uma vez por todas as nossas vidas e os nossos saberes. Ou seja, o cambio que estamos vivendo é um cambio tão profundo que a natureza que ha estado aí como se fosse quase, digamos, o contorno, o cenário de nossa vida. A história da salvação era como se fora vivida em cenário da terra, pero lo que importa es la salvación de los humanos. No estávamos preocupados con la salvación de los árboles, ni preocupados con la salvación de los peces, ni preocupados con la salvación de los perros. Estávamos preocupados com a salvação de los humanos. Mas hoje a Terra entra, é o tempo da intrusão de Gaia,
A Terra entra e nós temos que falar sobre ela, querendo ou não querendo. E esse tempo é um tempo marcado pelas catástrofes. Pode passar, por favor. E nós estamos, nesse tempo, ultrapassando todos os limites do planeta, todos os limites do equilíbrio do planeta, todos os limites da acomodação e da vida do planeta como um planeta gerador de vida. Pode passar o próximo, por favor. Essa situação de colapso, essa situação de colapso ambiental, que eu acho que todos nós aqui admitimos que existe, nenhum de nós vai dizer, como o Trump, que não é para falar sobre questão climática, nenhum de nós vai dizer, não falemos sobre isso. Ela exige que a gente tenha que compreender de onde vem essa mudança. O que aconteceu com a gente para que o planeta chegue na situação em que nós chegamos? Na verdade, nós somos filhos e filhas da modernidade. A modernidade, como grande conceito que nasceu na Europa, ali no século XVI, que formou a ciência moderna, que formou a compreensão moderna de ciência, criou essa ideia de que o planeta era como se fosse um mecanismo, como se o planeta fosse uma máquina, como se o planeta pudesse ser compreendido só com as leis da matemática, como um mecanismo que ia continuar se mexendo de forma perfeita. E como se a ciência fosse algo que compreende o planeta de fora, separado. Sim. Estamos caminhando contra todas as intemperanças que o tempo nos exige. Contaminação acústica, todas as contaminações. E é com estas contaminações que estamos tratando de caminhar. Então, como filhos da modernidade, nós nos acostumamos, pode passar o próximo, por favor, Juan, a pensar que progresso é igual a industrialização e urbanização. Nós nos acostumamos, nós criamos a ideia que, como seres humanos, nós deveríamos nos desenvolver. Nós dividimos, inclusive, o mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Entre países que têm o progresso e países que não têm o progresso. E os países subdesarrollados deveriam chegar a los niveles de consumo de los países desarrollados. Então, o modelo que construímos de forma hegemônica no mundo é um modelo que nos separa da natureza e que faz com que a produção intensiva se haga de uma maneira brutal. Pode passar o próximo. No caso nosso, aqui no Brasil, eu queria trazer essas imagens, porque para nós elas foram muito marcantes. Durante a década de 70, aqui no nosso país, no Brasil, nós passamos por uma ditadura militar e passamos também por um momento de ocupação da Amazônia. Vocês sabem, a Amazônia é um bioma imenso. Muitas pessoas do Sul começaram a imigrar para a Amazônia. Foi o grande momento da imigração do Sul para a Amazônia. Das pessoas que no sul do Brasil eram pessoas que vinham, na sua maior parte, migrantes da Europa, migrantes da Itália, migrantes da Amazônia, e aqui no sul do Brasil já tinham destruído uma boa parte das florestas de araucária, não é? Já tinham destruído uma boa parte da população indígena que ali vivia e começaram a fazer, estimulados pelo governo, uma marcha para a Amazônia, em nome do progresso. Essa é uma revista que naquela época era muito famosa, a revista Manchete, e não dá muito bem para ver, mas o título é Aqui Vencemos a Floresta. A ideia de que as pessoas do Sul, que tinham o progresso, iam vencer a floresta e levar o desenvolvimento para a Amazônia. Pode passar o próximo, por favor. Em Rondônia, eles escreveram a luta contra a selva.
Ou seja, desenvolvimento está associado à vitória sobre a natureza. Então, uma concepção que desenvolver é se colocar com força sobre a natureza. ¿Comprendieron lo que estamos diciendo? Que desarrollo, que es el modelo que coloniza nuestras mentes, significa una ocupación sobre la naturaleza que debe ser destruída para servir a los seres humanos. Pode passar o próximo, por favor. E o próximo, não precisa parar no próximo. Neste entonces era ministro del Interior del governo de Ernesto Geisel, Maurício Rangel Reis. E ele ha dicho, em 1970, los indígenas de Brasil no pueden impedir el paso del progreso. Dentro de 10 ou 20 anos, não haverá mais indígenas em Brasil. Isto era 1976. Ou seja, para esta concepção de desenvolvimento, os indígenas, os que vivem em comunhão com a terra, eram o retraso e o progresso era a ocupação da natureza para indústria e urbanização. Pode passar o próximo, por favor. E com isso nós criamos uma civilização da energia fóssil. O que é a energia fóssil? O que é o fóssil? Da onde vem? Quem pode dizer? Quem sabe? De aqui. O que é a energia fóssil? Não? Despacito, pero venga, para que te haga más. Bueno, para mí son energías que no son derivadas, por ejemplo, del sol, de la energía eólica, que son renovables, sino que son energías que no son renovables, como de petróleo. Muy bien. Energia fóssil, como ha dicho muy bien, es una energía que viene del petróleo. Pero ¿de dónde viene el petróleo? De la tierra. ¿De qué en la tierra? ¿Qué ha formado el petróleo? La vida anterior. La vida de las florestas, de los seres que han vivido billones de años sobre la tierra, se han convertido en este óleo muy fuerte, pero que es parte de la naturaleza, pero que cuando se usa en una proporción desmesurada con el planeta, lo empieza a desequilibrar. E nós hoje somos, pode passar o próximo, este planeta que vive bajo esta energia. Pero já nos anos 2018, essa primeira informação de que a energia fóssil em uso excessivo desequilibrava o planeta, já estava disponível desde os anos 1960. Mas em 2018, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, nós estamos fazendo um curso sobre mudanças climáticas, nós temos que guardar bem esse nome, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Pode passar o próximo, por favor? O IPCC é a sigla em inglês. Ele é um órgão das Nações Unidas, integrado por centenas de especialistas de diversos países, climatólogos, físicos, químicos, e também integram representantes governamentais. E eles elaboram, desde os anos 90, os informes sobre a questão climática. Então, digamos assim, é um painel acima de qualquer suspeita em relação às informações produzidas.
porque ele é integrado por especialistas de todo o mundo. Pode passar o próximo, por favor. E desde 2018, o IPCC já nos seus relatórios afirma 3 coisas muito importantes para nós. Primeira, que a influência humana nas mudanças climáticas e na produção de gases de efeito estufa é inquestionável. Por que o IPCC precisou fazer isso? Porque durante muito tempo começaram a dizer, e nós vamos depois à tarde trabalhar mais sobre esse tema, mas começaram a dizer que as mudanças climáticas sempre tinham acontecido no nosso planeta, e, portanto, não era um efeito humano. Mas desde 2008, vocês podem gravar, procurar, encontrar, para qualquer pessoa que comece a negar, dizer, todos os cientistas, toda a comunidade científica do mundo atesta que as mudanças climáticas que nós estamos vivendo são influência humana. 2, que essas mudanças estão causando o aquecimento global. Ainda que haja lugares que tenha secas e outros lugares que tenha enchentes, que haja lugares que estão tendo mais frio do que tínhamos antes, o movimento global é de aquecimento do planeta Terra. Terceiro, e super importante para tudo que nós vamos trabalhar nesse curso e para a vida do que nós vamos fazer depois desse curso. As mudanças climáticas agravarão os riscos para a vida no planeta. Vamos ler juntos, por favor? Os riscos se distribuem de maneira desigual e são maiores para as comunidades menos desfavorecidas. Ou seja, o aquecimento global afeta todo o planeta, nós vamos depois ver quem é que gera, mas ele não afeta da mesma maneira todas as pessoas. Ele afeta de uma forma muito mais dramática as pessoas que já estão em situação mais fragilizada. Por isso, a Leonildes, quando a gente de manhã falou de crise de interesse, quando os governos não fazem os encanamentos como deveriam, não fazem as previsões como deveriam, não fazem as precauções como deveriam. Eu falei para vocês de manhã do padre Dário Bossi, que está agora na Itália, e dos grandes incêndios que estão acontecendo na Itália, e falei para vocês de manhã que as nuvens que sobem desses incêndios, que são nuvens que nem tinham nomes, nuvens públias, que agora eles estão dando um nome, quando bate, chovem fogo, e esse fogo queima a Europa. Começaram na Europa a dizer, bom, temos que apagar esse fogo, e tinham só 35 aviões capazes de fazer esse enfrentamento. E 1% do orçamento bélico da Europa hoje seria capaz de fazer o enfrentamento ao fogo que acontece para eles mesmos. 1%. Então, a causa é humana, a consequência afeta de forma desigual a humanidade e por que isso continua acontecendo é uma questão que a gente não pode deixar de se perguntar. Pode passar o próximo, por favor. Mas agora, nesse pequeno tempo que ainda me resta, eu queria conversar com vocês, porque depois nós vamos continuar aprofundando essas questões, sobre, ao mesmo tempo que essa ciência se desenvolveu, criando formas cada vez mais de desconexão com o planeta, a ciência contemporânea começa a desenvolver uma percepção sistêmica. Sistêmica é uma percepção diferente da percepção do mundo como simples mecanismo. É uma compreensão que começou a ser desenvolvido pelo cientista James Lovelock, numa hipótese, junto com a Lynn Margulis, uma bióloga, e depois se transformou na teoria Gaia, na compreensão de que o nosso planeta, pode passar o próximo, por favor, por gentileza, na compreensão de que o nosso planeta, ele usou a palavra Gaia,
Gaia é o nome de uma divindade grega muito antiga, e o James Lovelock, quando estava começando a compreender como o planeta funcionava, não como um mecanismo, mas como um sistema vivo, ele estava comentando isso com um amigo dele, que era literato, e o amigo disse, parece que você está falando de Gaia, daquela deusa antiga que era a Terra, né, que defendeu os seus filhos de Cronos, e a partir daí gerou todas as formas de vida. Então ele usou esse nome, como depois o Freud usou também um nome grego para falar do complexo de Édipo, né? Então, o sistema Terra é um sistema vivo e gerador de vida que é parte de um sistema infinito. Então, pode passar o próximo, por gentileza. Gaia é um conceito contemporâneo que remete a uma ideia antiga e a uma ideia de futuro. Uma vez, eu estava fazendo um curso sobre esses temas lá no Tocantins, e quando eu estava falando sobre isso, era uma região muito reacionária, e os padres, os curas, tinham um grupo de WhatsApp, e eu estava falando sobre Gaia, e começaram a compartilhar entre eles, e diziam, miren, ela está falando de uma divindade pagana. Ele está falando de uma divindade pagana. Está falando de uma deusa pagã. Cuidado com o que ela vai dizer a partir de agora. Começaram a compartilhar no grupo, para não prestarem mais atenção, porque eu estava falando de uma divindade pagã. Então, agora, toda vez que eu explico a teoria Gaia, eu quero dizer que o James Lovelock é um cientista e que ele usou essa palavra como Freud usou para dar o nome a uma compreensão científica de como funciona o planeta Terra. Pode passar o próximo, por favor. E por que a gente diz que ela é uma concepção antiga? Porque muitos povos indígenas originários já tinham essa compreensão. Nessa carta que o chefe Seattle escreveu na época da guerra contra a terra dele, que estava acontecendo, ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, em que ele dizia, entre outras coisas lindas, essa carta vale a pena procurar, tudo está ligado como o sangue que une uma família. Todas as coisas estão ligadas. O que acontece à terra recai sobre os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida. Ele é só um fio dentro dela. Tudo o que fizer a teia está fazendo a si mesmo. Essa compreensão profunda, pode passar o próximo, é hoje uma compreensão compartilhada pela ciência contemporânea. Uma compreensão de que o planeta Terra é um planeta cheio de vida. Pode passar o próximo. Que nós fazemos parte do sistema solar. Pode passar o próximo, por favor. E que nós temos uma história longuíssima nesse planeta. Mais de 15 bilhões de anos desde o começo do sistema dos sistemas, do que os cientistas chamam o Big Bang. Se a gente fosse colocar essa história do Big Bang num calendário, como se fosse um calendário de um ano, desde que começou o Big Bang, desde que os planetas começaram a se formar, desde que no céu começaram a se formar os sistemas, o sistema Terra começou aos 4 bilhões de anos, então começou mais ou menos lá para dezembro do calendário do planeta. E nesse calendário do planeta, as formas de vida foram emergindo de uma forma maravilhosa, de uma forma cada vez mais diversa. E nós, seres humanos, nesse calendário cósmico, aparecemos aos 2 segundos antes da meia-noite do dia 31 de dezembro. Então, nessa história do planeta, nós acabamos de chegar. Nós precisamos de todos os seres que nos antecederam para estarmos aqui. Pode passar o próximo, por favor.
E nós temos uma localização super privilegiada do planeta Terra. A vida foi possível nesse planeta e olha, e se a gente olhar para o céu, tem mais estrelas no céu do que grãos de areia no planeta Terra. E se a gente olhar para o céu, para todos os planetas que existem, até onde a vista humana alcança, quantos planetas houve a emergência da vida? Quantos? Em quantos? Nenhum. Nenhum. Milhões, milhões e milhões de galáxias. Bilhões e bilhões de estrelas, de supernovas. E só nesse planeta maravilhoso emergiu a vida. Pode passar o próximo, por favor. A Terra, comparada com os outros planetas menores, pode parecer um grande planeta, comparado com Vênus, com Mercúrio, com Marte. Pode passar o próximo, por favor. Mas, se a gente compara a Terra com os planetas maiores, a Terra é aquele pequenininho ali. Esse planeta que para nós é imenso, esse planeta que nós somos, ele é um planeta pequenininho. Pode passar o próximo. E se a gente compara a Terra com o Sol, de onde vem toda a energia, a gente é um micróbiozinho pequeno. Pode passar o próximo, por favor. Mas se a gente compara o nosso Sol com as outras estrelas, olha o nosso Sol ali. É um pix mínimo. Ou seja, nós somos o pequeno do pequeno do pequeno, o maravilhoso do pequeno, dentro desse sistema. Um sistema que deve encher a gente de esperança e de alegria. Pode passar o próximo, por favor. Vou tentar ir mais rapidinho agora. E nesse nosso planeta, quando a Ione cantou Tudo Está Interligado, não é uma poesia nem uma metáfora, é uma expressão da realidade. Todos os sistemas, a energia solar, tudo é absolutamente privilegiado no nosso planeta. Quando a Lua bateu e se formou como o nosso satélite, obrigada, Beoso, ela permitiu que o eixo da Terra se tornasse um pouquinho torto e esse eixo gira em torno do Sol com uma velocidade perfeita para que todas as estações se façam. Então, tudo depende dessa energia e desse compartilhamento. Pode ir para o próximo, por favor. Toda a energia que está no centro da Terra, que vem do centro da Terra, pode ir para o próximo, por favor, gera e gerou esse esquema, é um esquema que eu uso de um texto do Leonardo Boff, uma tremenda espiral da vida, onde nós evoluímos com o planeta. Em 4 bilhões de anos, a vida na Terra começou a ser cada vez mais complexa, cada vez mais emergência de mais seres unicelulares, seres pequeníssimos. Da onde vem a atmosfera e o ar que nós respiramos? Sabem de onde vem? Vem das pequenas cianobactérias que habitavam no mais profundo dos oceanos e que geraram o oxigênio que permitiu criar em torno da Terra uma atmosfera que não existia no começo. Essa atmosfera que no começo era inclusive venenosa para os primeiros seres vivos e daí cada vez mais seres e mais diversidade. Pode passar o próximo. Então, nesse sistema onde tudo está interligado, pode passar o próximo também, que na natureza nada existe sozinho, nós estamos começando um tempo que é um tempo novo, um tempo de quebra dessa harmonia. Pode passar o próximo. Nós já passamos do nosso tempo, né? E ainda dá tempo depois para a gente... Tá. Então, nesse planeta, que já passou por diferentes fases, pode entrar mais um, por favor? Nós costumamos representar
o tempo da Terra em grandes senos, em grandes épocas, em um grande período de tempo. E os últimos 12 mil anos que nós vivemos foi o tempo chamado Holoceno, holo do grego, do equilíbrio, do tempo em que, de fato, a gente conseguiu ter um tempo de estabilidade, um tempo em que todas as culturas humanas emergiram no planeta. Todas as culturas emergiram dentro desse tempo. Mas, nos últimos 50 anos em particular, mais ou menos dando seguimento ao que foi a Revolução Industrial, desde 1850, mas muito mais intensificado nos últimos 50 anos, nós começamos um tempo que os cientistas têm chamado antropoceno. Esse ponto. Pode passar o próximo, por favor. Ceno, então, é um tempo cósmico, um tempo da Terra, e antropo vem de humano, de antropologia do ser humano. Então, pode passar o próximo, por favor. Então, desde o começo, pode passar, tem mais dois. Desde o ano 2000, 2 cientistas, e começando a estudar as mudanças climáticas, olhando para o que estava acontecendo, Krusner e Storner, que participavam do Programa Internacional da Geosfera Biosfera, começaram a perceber que os seres humanos tinham se tornado um fator geológico. Nós somos seres biológicos, verdade? Nós somos seres da vida. Nós somos seres que habitamos no planeta, somos feitos do planeta e somos seres da esfera da vida, da esfera da biosfera do planeta Terra. Mas ele disse, nós começamos a nos tornar um fator geológico. Por quê? Porque nós estamos hoje com a nossa civilização desenvolvida, com a nossa civilização de progresso, com a nossa civilização da energia fóssil, interferindo na composição da atmosfera, gerando aquecimento global, alterando o curso dos grandes rios, causando a extinção em massa de outras espécies e uma terrível perda de biodiversidade. Nós hoje já causamos poluição luminosa e poluição sonora para fora do planeta Terra. Nós estamos perturbando com a quantidade de satélites que o Elon Musk tem em torno da Terra, nós estamos começando a perturbar o equilíbrio da galáxia. Então, nós passamos a ser seres geológicos. E o antropoceno, então, pode passar o próximo, por favor, passa a ser uma espécie de conformação em que a mudança do clima, a extinção de espécies, a mudança do habitat, a produção de lixo, a degeneração, a crise hídrica, a poluição atmosférica, conecta todas as crises. Não é uma crise só ambiental, diz o Papa Francisco. A crise ambiental é também uma crise social e ela tem origem na sociedade. Essas crises, elas se conformam de uma forma muito brutal. Pode passar o próximo, por favor. E nesse tempo em que que o ser humano se torna um ser com interferência na atmosfera, nós estamos aumentando a produção de gás carbônico de forma 100 vezes mais rápida do que na era glacial. Pode passar o próximo, por favor. Nós estamos também gerando e aumentando a temperatura mais de 170 vezes. Pode passar o próximo. No começo dos anos 2000, os cientistas criaram esse mapa da grande aceleração e foram identificando a mudança muito radical que está acontecendo. Pode passar o próximo, por favor? E depois os outros a gente vai passar bem rapidinho. Vocês vão ver que todos esses mapas começam de 1750, da mudança
do começo da Revolução Industrial, mas a partir de 1950 eles fazem como um boom. Eles têm a marca, eles foram chamados de gráficos que têm a marca do taco de hóquei, que sobe assim de repente. Então, vamos passando bem rápido. Olha o crescimento da população global, crescimento do uso de energia, o crescimento das grandes barragens. Para nesse, por favor. Volta, por favor. O crescimento intenso, se não dá para voltar, deixa. Do uso de água. Olha como, a partir de 1950, o uso de água potável passou a ser super intenso. E por que passou a ser tão intenso assim? Porque a agricultura, que depende do agronegócio, agricultura irrigada, e porque a mineração, que exige grande quantidade de água para a limpeza dos minérios, usa a água de uma forma desmesurada. Da onde vem a água do nosso planeta? Sempre eu faço essa pergunta e a gente começa a se dizer, da onde vem a água, pessoal? Da torneira. E a água que vem da torneira vem da onde? Do rio. E a água que vem do rio vem da onde? Da terra. E a água que vem da terra vem da onde? Da chuva. E a água que vem da chuva vem da onde? Dos cerros. E a água que vem do cerro vem da onde? De la evaporação de la misma terra. La água tiene La água tiene un ciclo y la água ha venido, toda el agua de este planeta tiene 4 billones de años. Toda el agua de este planeta ha venido de los choques que han criado en el gran nada, han criado el sistema Tierra. Entonces, en este planeta tenemos una hidrosfera que tiene un ciclo, pero no hay agua que venga de afuera, companheiros. Não há água que venga de afuera. Se nós poluímos definitivamente a água, não vai haver mais água. Não vai chover de fora do planeta Terra. Não vai vir um meteoro trazendo água para a gente de outros planetas. E foi por causa da água que a vida pôde surgir no planeta Terra. Foi por causa da água e do sol e do equilíbrio entre os dois que a vida pôde surgir no planeta Terra. Então, olha a intensificação do uso da água potável. Pode passar, por favor. Agora, obrigada. Produção de papel, pode ir passando mais rápido. O uso de fertilizantes, olha o crescimento, pode passar. O uso de transportes, pode passar rápido, telecomunicações, produção de gás carbônico, aquecimento da superfície da Terra, captura de peixes marinhos, olha a rapidez com que se destrói, pode passar. Destruição das florestas, com todos esses elementos, nós estamos produzindo uma ruptura metabólica com o planeta. Ruptura metabólica é outro que eu gostaria que a gente gravasse. Ruptura metabólica. O nosso sistema, o nosso planeta, é um planeta vivo. O planeta Terra é um planeta orgânico. É um planeta que faz o seu ciclo, que faz o seu circuito, como o nosso próprio corpo. Se a gente começa a qualquer coisa tem excesso, até o ar, a gente se desequilibra. E desde a era industrial, nós vivemos a ruptura metabólica do planeta Terra. A gente usa mais rápido, mais intensamente e mais destrutivamente do que o planeta tem condições de se regenerar. Esse é o nosso tempo presente. É o tempo da ruptura metabólica do planeta.
E essa é o final da lição número 1 do nosso curso. Nós estamos vivendo a ruptura metabólica de um planeta vivo e vivente, que gera vida, que auspicia a vida, que permite que a vida se faça. É esse o tempo no qual nós vivemos, dentro do qual nós rezamos e no qual nós temos que encontrar esperanças pastorais de atuação que nos permitam fazer de novo o que nós fizemos até aqui. Porque vocês lembram da frase da Sylvia Wynter com que a gente abriu o nosso curso. Tudo que nós fizemos pode ser desfeito e conscientemente feito novamente. Olhar para essa realidade não é um olhar para desesperançar, é um olhar para criar alternativas consistentes com o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Paz e bem. Bom, vou ficar aqui bem pertinho a Moema, porque eu tenho a sorte de estar aqui no presencial. Vocês que estão em casa vão ficar com ciúmes. Então, muito obrigada, Moema, pela fala maravilhosa. Vamos ter o nosso momento agora de perguntas. Vamos começar com as perguntas do grupo online. Então, se quem querer fazer uma pergunta, levantem a mão ou escrevam no chat. Antes de começarmos, vamos fazer um combinado aqui com o grupo presencial. Quando vocês quiserem fazer a pergunta, vocês levantam, venham até aqui para a gente utilizar esse microfone, ok? E recordar ao grupo online a llenar a lista de assistência, a lista de presença que eu enviei no chat. É importante que vocês preencham, ok? Sim, Moema lembra que não precisa exatamente fazer uma pergunta. Se vocês quiserem apenas fazer um comentário, também são bem-vindos. Então, vamos começar com o Marcos Scarpione, que comenta: não me lembro de ver tantas informações advindas das ciências naturais para um curso de formação pastoral. Um verdadeiro apelo para transformar os discursos religiosos em direção àquilo que dá suporte à vida, e a vida aqui e não lá no céu, sem dores, sem temores, só amores. Moema, depois dessas suas falas, tenho que te avisar que você acaba de entrar para um grupo de ambientalistas ecochatos. E para muitos economistas políticos, administradores, personas não grata. E mais acima, ele faz uma pergunta. Moema, é preciso registrar aqui minha observação. O catolicismo está ressignificando os discursos teológicos que focavam um líder divino sacral por aquisição de conhecimentos seculares, científicos. Não parece isto um contrassenso? O discurso teológico, de fato, está sendo, então... Desculpa, lo siento. Vou falar mais despacio. Vou falar mais despacio. Então, Moema, preciso registrar aqui a minha observação. O catolicismo está ressignificando os discursos teológicos que focavam um líder divino sacral por aquisição de conhecimentos seculares científicos. Não parece isso um contrassenso? O discurso teológico, de fato, está sendo, então, posto à prova nesse instante? Podemos fazer um bloco? Então, essa é a pergunta. Então, Batista, pode abrir o microfone, por favor. Batista, liga o microfone. Ok. Obrigado, Betânia. Tenho que agradecer a Noêmia pela
excelente exposição que fez. Mas eu tenho uma pergunta e também comentário a fazer. Primeiro eu vou falar de nós somos filhas e filhos da modernidade, né? A Noêmia falou sobre essa temática e disse que o desenvolvimento está na causa do colapso da Terra, digamos assim. Nós vejamos, queremos evoluir, por exemplo, na exploração de madeira. Nós fizemos a desmatação da floresta, porque precisamos da madeira e joga um papel preponderante nas nossas vidas, de um lado, mas por outro lado, nós destruímos as florestas. Haverá uma forma equilibrada, de modo a aproveitarmos esse produto de madeira que nós queremos e todos precisam, e também haver possibilidade de não criarmos transtornos, por exemplo, nas florestas. Essa é uma pergunta. Outra situação, quanto à energia fóssil, eu vejo que o desenvolvimento está a prejudicar os países pobres. Nós, por exemplo, em Angola, temos o petróleo em grande escala. Há grandes empresas, digamos assim, empresas do Ocidente, exploram o nosso petróleo. Eles é que ganham mais do que nós, mas deixam todos os resíduos tóxicos no nosso mar, sobretudo ao longo do rio Zaire. Isto é na província do Zaire, né? Ao longo do rio, onde todos esses produtos são deitados, quer dizer, provocando uma poluição das nossas águas. Perdemos os pescadores estão a ficar sem trabalho, porque não conseguem pescar, né? Devido à poluição que vem do produto, ou seja, da exploração de petróleo. Até que ponto o Ocidente pode castigar assim a África, sobretudo, por sermos menos poderosos do que eles, e eles ganham e nós ficamos cada vez mais pobres por causa dessa injustiça ecológica, posso bem dizer assim. Então, e por fim, falou de uma situação que eu gostaria que explicasse melhor, quando falou de Holoceno e Antropoceno. Tentei apanhar um pouco de Antropoceno, mas fiquei um pouco batido com relação a essa palavra, Holoceno. Eu gostaria que a Noêmia explicasse mais, em poucas palavras, sobre isso, a diferença entre Holoceno e Antropoceno. Muito obrigado. Muito obrigada, Batista. Temos mais alguém no grupo virtual que deseja fazer uma pergunta? Não, perguntou a White. White levantou a mão. Pode falar, White. Não? White. Boa noite. Sim, sim. Boa noite. Dá para me ouvir? Sim. Boa noite, muito obrigado. Eu, em termos de dúvida que eu tinha, o irmão que me antecedeu, agora, que aliás que falou antes de mim, sim,
já tirou-me dúvidas que eu tinha aqui sobre a diferença existente entre o antropoceno e Holoceno. Agora, em jeito de agradecimento mesmo, as dúvidas que eu tinha são essas. Na verdade, a segunda dúvida que eu tinha também era como nós podemos gerir sobre esses avanços, porque eu acho que o avanço tecnológico, ou seja, os países mais desenvolvidos são mais poderosos e criam desastres ambientais, ou seja, mudanças climáticas em relação aos países menos desenvolvidos. O mesmo caso que está a acontecer em Angola, acontece também em Moçambique. Agora, como nós podemos reconciliar essas questões sobre os países desenvolvidos, os países do Ocidente estarem a devastar os países menos desenvolvidos, como o caso de Moçambique, por exemplo, o gás natural, petróleo, cá mesmo uma das províncias chamada Tete, até hoje, todos os dias, a terra está sendo devastada. Então, era nesse sentido em que o meu colega que me antecedeu aqui disse. Agora, eu não gostaria também de sair, já as dúvidas já foram levantadas, são as mesmas que eu tinha, que o irmão levantou. Não gostaria de sair mesmo sem profundamente agradecer. Gostaria que lhe tivesse mais a irmã, professora doutora, extraordinária mesmo, está muito abençoada, é professora mesmo de produção. Sempre podia estar aqui todos os cursos que nós podíamos ter. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ela. Aos presentes, sugeria que batesse mesmo uma salva de palmas para a nossa professora. Eu vou fazer aqui. Verdade, Moema tem que ir para a África, Moçambique, Angola. Eu amo. Bom, vamos. Ele perguntou sí, lo mismo sobre antropoceno y Pero ha dicho que los países de Occidente desarrollan-se a la cuesta de los países más pobres. Lo mismo que pasa en Angola, levan el petróleo y dejan la basura. Yo acho que es una cosa. Maria Angélica fala: Poema, fiquei tremendamente compactada pela teoria de Gaia. Poderia recomendar algum documento, livro ou documentário que nos leve a aprofundar? Vamos fazer esse primeiro bloco, depois a gente retorna com as perguntas e vou lembrá-los de que o material que a Moema apresentou agora será enviado para vocês. Então, vocês receberão esse material, ok? Gente querida, muito obrigada pelas perguntas e obrigada pelas palavras também tão delicadas e generosas. Vou começar pela última. Sobre a teoria Gaia, tem toda a produção desse físico que chama James Lovelock. O nome vai estar aí no quadrinho. James Lovelock, tem vários livros dele já em português. A Emergência Gaia, a Teoria Gaia. E tem uma outra pessoa muito importante que escreveu com ele, depois eu mando o nome por escrito, que é Lynn Margulis, que também tem textos maravilhosos sobre a teoria Gaia e sobre a conformação do planeta Terra. Tem outros também que depois eu posso enviar como sugestão. Mas os livros do James Lovelock, eles são bem acessíveis, eles são livros de fácil compreensão, são livros científicos, ele é um cientista, foi contratado pela NASA para fazer um estudo de comparação nos anos 70 entre o planeta Terra e Marte, para saber se era possível ir para Marte ou se havia vida em Marte, e fazendo uma análise da diferença química dos planetas, ele já disse, olha, lá não tem vida, justamente porque a vida altera a composição química do planeta Terra, né? Então, eu recomendo muito a leitura do James Lovelock. Quando eu descobri, para mim foi assim, ler vários livros dele, mas certamente também tem outros artigos mais curtos dele. Mas os livros dele eu recomendo muito, porque eles são muito consistentes para a gente ter uma boa leitura. Eu vou depois para essa diferença entre antropoceno
e Holoceno. O que eu estava dizendo é que os geólogos, a ciência que estuda a conformação das pedras, né, do nosso planeta, faz um estudo de como foi nesses 4 bilhões de anos que o planeta Terra se desenvolveu. Eles fazem um estudo não só de anos, mas de éons, eras, épocas, e vão fazendo assim. Éons são bilhões de anos, né, para dar conta desse estudo. E eles foram percebendo que o planeta foi se transformando. Seno, então, é como se fosse uma quantidade de bilhões de anos que demarca mais ou menos um período. E foram vários os períodos que o planeta Terra passou. Passou pelo Pleistoceno, São vários períodos. O último período geológico do planeta Terra, a ele foi dado o nome de Holoceno, porque foi justamente o período em que o planeta Terra entrou no maior equilíbrio. Holoceno por isso, porque de holos, né, holístico, né, a gente usa essa palavra, holos do grego, quer dizer equilíbrio. Então, esse planeta que tem 4,3 bilhões de anos, no qual a vida existe há 4 bilhões de anos, se desenvolvendo de forma cada vez mais complexa, entrou num determinado equilíbrio das estações do ano, do aquecimento, da relação com o Sol, no Holoceno. E o que esses 2 cientistas perceberam é que essa mudança última era uma mudança causada não por fatores geológicos, como os outros anteriores, mas sim pela ação humana. Essa denominação antropoceno tem uma certa disputa no campo da geologia. Nem todos os geólogos aceitam que nós já entramos no período do antropoceno. Mas essa mudança se faz justamente quando a ação humana impacta por bilhões de anos, ainda que a gente hoje extinguisse a espécie humana do planeta Terra, as marcas da bomba atômica ficarão por bilhões e bilhões e bilhões de anos. A marca do plástico, que não consegue ser recuperado, ficará por bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ou seja, a ação humana já causou na litosfera do planeta uma alteração substantiva. Por isso, essa mudança de Holoceno para Antropoceno. Tá? Essa é uma denominação complexa, porque tem gente que chama Capitaloceno, porque diz não são todos os humanos. Nós aqui vamos estudar um pouquinho mais isso. Mas fica esse registro da mudança, tá bem? 2 outras perguntas super importantes. A teologia. A teologia hoje está confrontada, como também a biologia, como também a psicologia, como também todas as ciências hoje, todas as formas de discurso humano estão confrontadas hoje. Sem dúvida nenhuma, a teologia está se enfrentando e não é à toa que a gente aqui está falando de uma ecoteologia, de uma espiritualidade ecológica, porque, de fato, a intrusão de Gaia exige que a gente refaça a nossa compreensão. Num curso muito interessante que a gente teve há pouco tempo, uma pastora batista, Ódia Barros, sugeriu que nós temos que entrar no tempo da teologia da compostagem. Sabe o que é a compostagem que a gente usa no terreno para deixar o terreno mais fértil? Ela diz, nós precisamos hoje de uma teologia da compostagem. Que se passa com gusano? Então, a teologia hoje necessita ser uma teologia de la compostaje que pueda ajudar a vida. Primeiro, uma teologia que se haga com a mistura, não com a tentação de la pureza. E com a mistura orgânica, e com a mistura que ajude a vida a ser cada vez mais vida, mais proliferada, mais múltiple. Então, a teologia hoje, sim, se está rehaciendo, se está repensando, pero também, como dizia, a biologia, a química, a física, há hoje científicos
que estão confrontados com sua comunidade porque estão perseguidos porque dizem o que há que dizer, não? Então, sim, é verdade, estamos desafiados na teologia. Depois dos temas que vocês trouxeram, Batista e White, a partir da África, de Angola e de Moçambique, essa é uma questão fundamental para nós. O que é desenvolver? É sair, né? Desenvolver em português é eu vou me desenvolver, eu vou tirar o que me envolve e eu vou ficar despido. Nós dizemos que nós hoje temos que nos envolver. Nós temos que nos envolver com a terra. Saber que se nós somos terra, a nossa vida tem que estar em comunhão com a terra e não em dissonância com ela. Durante milhões de anos, os humanos viveram de uma forma harmônica com a terra. Hoje nós sabemos que a floresta amazônica, ela é o produto também da ação humana. Ela é hoje uma floresta mais diversa do que era 12 mil anos atrás. E que foi o plantio das cutias e das mulheres que foram levando semente de um lugar para outro e foram fazendo com que a floresta ficasse mais diversa. Então, não é verdade que os humanos atrapalham a terra. O que atrapalha é um determinado modo de vida que entra em dissonância com a floresta. Nós podemos fazer uso de árvores? Claro. Nós podemos fazer uso de árvores para o nosso? Claro que sim. Mas nas culturas tradicionais, ninguém se relaciona com a natureza sem pedir permisso, sem agradecer, sem ter respeito por los ciclos de la naturaleza. Tu conoces el ciclo de la naturaleza. Sabes el tempo de sembrar e el tempo de cosechar. E este conhecimento é um conhecimento humano desenvolvido por miles de milhões de anos e que está disponível para nós outros. Mas temos que descolonizar o que é a nossa concepção de progresso e desenvolvimento. E aí, não é só o Ocidente, infelizmente. Hoje, o padrão hegemônico do planeta Terra, porque a China também tem o mesmo padrão. A China, quando vai para a África, quando vai para a América Latina, quando vai para... também tem o mesmo padrão, que é criar o que nós chamamos hoje das zonas de sacrifício. As zonas que recebem o lixo compartilhado daquilo que vira o luxo de uma pequena população. Exatamente. A China, disse aqui o Cremildo, a China levou a madeira de Moçambique, o ferro do Brasil, tanto quanto nós outros. Então, o problema não é Ocidente e Oriente mais, o problema é a lógica capitalista colocada sobre a lógica do planeta Terra. Esse é o tema da nossa classe número 2. Mas muito obrigada pela reflexão de vocês e muito obrigada porque a gente compartilha os mesmos sonhos e esperanças. Obrigada, Moema. O grupo online gostaria de fazer mais alguma pergunta? Elisa, abriu o microfone, pode falar? Não, eu queria só agradecer, não tenho nada para dizer à professora. Muito obrigada, professora, que Deus continue a inspirá-la nesse sentido, dar essa temática muito forte. Eu agradeço. Parabéns. Obrigada, Elisa. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Alguém mais deseja falar no grupo online? Se não há nadie más no grupo online, então vamos... White, vamos lá, White, pode falar. Bem, na verdade, a questão que eu gostaria de colocar não é diretamente direcionada à professora, se calhar pode ser para a direção do SESEP. Há condições ainda nesse curso de continuar com uma aula dessa professora aí. Um dia sugeria que também tivesse uma
oportunidade, sabe? Exatamente. O White Cremildo está falando aqui que terão outras e outros assessores tão bons quanto a Moema. CESEP, sim. Infelizmente, para o grupo virtual, só terá o contato hoje com a Moema, mas estará gravado, então sempre há a possibilidade de rever e escutar novamente. E o grupo presencial é privilegiado, que terá amanhã com ela também. Então, ela estará amanhã com a gente aqui no grupo presencial. Então, infelizmente, o White fica para uma próxima. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, um comentário do grupo virtual? Eu gostaria só pedir à professora Noémia se pudessem fazer uma apostila para nós da parte online podermos ler com muita calma, já que os presenciais ainda vão continuar com ela. Se fizesse isto para nós seria melhor. Uma cartilha para nós. Ok. Marcos Scarpione quer desejar sucesso a todas e todos nesse curso, aos cursistas, aos palestrantes, e que cada vez possamos absorver a ecologia em nossas vidas. Que assim seja, Marcos. Então, gostaria de agradecer a Moema por estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada pela presença, pela fala. É incrível escutá-la. Vamos, então, ter o nosso próximo... Vamos encerrar, então, esse momento com o grupo virtual. O grupo presencial voltamos depois, então, do nosso intervalo. Vocês terão um momento de fazer a pergunta de vocês. E gostaria, então, de convidá-los para o nosso próximo encontro, que será segunda-feira. Então, nosso próximo encontro será lunes 17, com o Padre Beoso, por uma pastoral e espiritualidade ecológica nas igrejas. Então, nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário,